Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês vão assistir a essa nossa live de hoje. Mas hoje, dia 10, nós estamos retomando as nossas lives de segunda a sexta, né, ao meio-dia. Nós fazíamos às 11h30 e agora vamos fazer, a partir de hoje, de segunda a sexta, ao meio-dia. Meia hora de live para a gente trazer temas interessantes e importantes para trabalharmos a nossa história, as nossas emoções, as nossas relações. Hoje nós vamos falar sobre terapia sistêmica. Como que a terapia sistêmica pode me ajudar? E eu quero convidar vocês a trazerem suas dúvidas, os seus questionamentos sobre a terapia sistêmica, né? Eu gostaria de informar a vocês, né, trazer como contribuição que a terapia sistêmica, ela é inclusive, né, a terapia sistêmica familiar, ela é uma abordagem da psicologia também. Porque existe um entendimento da importância de olhar o indivíduo nesse todo que o compõe, né, que o preenche, que ele integra. Nós não somos seres individuais, nós não somos uma ilha. Nós fazemos parte de um todo muito maior. E esse todo muito maior interfere, influencia e contribui para a pessoa que nós somos. Quando eu tenho esse entendimento, então, dessa contribuição desse todo para a pessoa que eu sou, eu preciso perceber que essa contribuição pode ser uma contribuição positiva ou uma contribuição negativa. Pode ser uma contribuição que tem uma ligação direta comigo, ou pode ser uma contribuição que aconteceu antes até da minha própria existência, mas que contribui para a vida que eu tenho e para a pessoa que eu sou. Muitas vezes a gente traz aqui exemplos dessas contribuições sistêmicas na nossa própria história. E eu quero trazer alguns textinhos hoje para vocês, alguns textos, né? Não são textinhos, na verdade são textões, só são pequenas partes de grandes textos, para falar um pouco sobre isso e sobre esse olhar. E eu quero começar dentro daquela nossa indicação de biblioteca sistêmica, né? Eu quero convidar vocês a conhecerem esse livro, Não Há Partes Ruins. E aqui tem uma parte excelente que fala sobre a questão do sistêmico, e eu vou ler para vocês. Os pensamentos sistêmicos se concentram nas maneiras como os membros de um sistema se relacionam entre si. Frequentemente, quando abordamos os sintomas dessa forma, descobrimos que são manifestações de problemas na estrutura, ou seja, nos padrões de relacionamento dos sistemas nos quais a pessoa está inserida, família, comunidade, trabalho, país, assim como o sistema que está inserido dentro dela, ou seja, sua família interna. Então, a primeira coisa que é importante nós entendermos aqui é que a terapia sistêmica, ela não está falando só do meu ambiente família, ela também está falando dos outros lugares onde eu estou inserida e que interferem na pessoa que eu sou, né? A sociedade que eu faço parte, o país que eu faço parte, porque eu tenho os costumes, a cultura ligada específica daquele país que interfere na pessoa que eu sou, porque está enraizado na minha história. Eu aprendi daquela forma, meus ancestrais também. Então, o país, a comunidade onde eu estou inserida, os padrões de comportamento e de relacionamento dos meus grupos de amizade, do meu local de trabalho. Quantas e quantas vezes a gente observa uma pessoa trabalhando numa empresa tida como melhor empresa para se trabalhar. Só que aquela pessoa está adoecida naquele lugar. Por quê? Porque alguma coisa no comportamento, nos valores, nos princípios daquele negócio está afetando essa pessoa que vem antes do trabalhador e do profissional. E aí a gente entra em choque. Então, os nossos choques, as nossas dificuldades relacionais, elas não são só com amigos ou com marido, com mulher. Elas são também dentro do nosso ambiente de trabalho e estão ligadas a essa questão da nossa estrutura. O que eu trago como aprendizado? E aí, claro, se eu estou diante de algo que me fere,
eu vou ter uma reação de proteção. Ou eu vou me fechar em mim mesma. Eu vou me paralisar, eu vou sair desse lugar, eu vou brigar para que seja diferente, mas eu vou fazer algo para que aquilo que eu penso e aprendi seja colocado ali, seja observado, seja reconhecido. E se eu não tenho essa força para fazer esse movimento nesse lugar, ou eu me enfraqueço, vou perdendo forças, ou eu efetivamente tenho que sair dali. Então isso permeia todas as nossas relações, todos os grupos aos quais a gente faz parte, tá? Seguindo isso, como terapeuta familiar, né, o autor diz: aprendi que compreender e melhorar uma estrutura familiar é muito mais eficaz e duradouro para ajudar uma criança a acabar um mau comportamento do que simplesmente diagnosticá-la ou tratá-la sem considerar seu contexto familiar. E é aquilo que a gente falou lá no comecinho, né, gente? Nós não somos ilhas, nós somos seres que fazem parte de uma sociedade, de um grupo maior, de um sistema maior que interage e interrelaciona. E quando nós percebemos isso e entendemos o impacto disso na nossa própria história, nós vamos criando não só essa compreensão do que nos leva a ser como somos, como também o que nós precisamos fazer para sair desse lugar, né? Essa compreensão de onde eu estou, para onde eu quero ir e o que eu preciso fazer para mudar daqui para cá, é o que permeia o nosso trabalho sistêmico. Então, quando nós falamos de pensamento sistêmico, de olhar sistêmico, aplicação sistêmica, movimento sistêmico, nós estamos falando desse olhar para o todo. E muitas terapias olham para o todo. O próprio holístico é um olhar do todo. Então, ninguém é dono da bandeira, o meu trabalho é o melhor e o meu trabalho vai salvar você. Nós não estamos aqui para defender nenhuma bandeira. Nós estamos aqui para falar sobre esse sistêmico, sobre como é importante eu trazer para minha vida o olhar sistêmico. Eu trazer para minha história a compreensão desse pensamento sistêmico, de como as coisas se dão. Por que eu cheguei nesse lugar? Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa adoecida, que tem um suporte da família, que tem alguém que fica com ela no hospital, que tem uma rede de apoio que manda mensagens positivas, né, que fala que está em oração e realmente está, que se faz presente de uma forma ou de outra. Essa pessoa tem uma sustentação na vida e no próprio processo de cura maior do que alguém que está ali no hospital sozinho. Ao Deus dará, né? Como se diz. Estar na mão de Deus já é algo importantíssimo, né? Mas tem pessoas que estão na mais absoluta solidão. E essa pessoa, trabalhar o próprio processo de cura, é muito mais desafiador do que aquela que está inserida num sistema de apoio, inserida numa rede, inserida em um contexto. E é por isso que é tão importante nós entendermos como o sistema nos fortalece. Então, quando a gente começa a falar as questões sistêmicas, é incontornável eu falar de pai e mãe. E aí tem duas frentes que me batem, né? Se eu falo sobre o comportamento disfuncional de alguns pais, as pessoas me batem porque são pais excelentes. E se eu falo sobre o comportamento e a importância dos pais, aquele que teve pais disfuncionais ataca de todas as formas. Mas como eu sou uma pessoa teimosa e quero estar aqui de qualquer jeito trazendo essa contribuição para vocês, eu vou seguir falando. Nós temos consciência dentro do trabalho sistêmico que existem pais e mães desafiadores, existem relações desafiadoras. Mas o que nós também entendemos é que o sistema, ele é composto por pessoas falíveis. Aquele pai e aquela mãe um dia foram crianças e tiveram suas próprias dores. E foi a partir da sua própria experiência que eles conseguiram entregar ou não aquilo que eles entregaram para os filhos. E o nosso crescimento
faz parte de olhar e falar, isso foi o que eles deram conta. No sábado, inclusive, eu vou fazer aqui uma live meio-dia com a Sara Borges e nós vamos falar sobre essa questão da mãe, né? Sobre essa questão desse maternar, desse trabalho com os pais, como que isso de verdade deve ser. Porque não adianta eu ter um comportamento, gente, da boca para fora. Eu preciso ter um entendimento e uma mudança interna no meu comportamento. E para eu ter essa mudança interna no meu comportamento, eu tenho que ter uma compreensão. Então, nós sabemos que é uma jornada de vida, essa mudança, essa compreensão e esses processos. Mas voltando lá na dinâmica do sistema e de que nós precisamos fazer parte, claro que eu começo olhando para esse pai e olhando para essa mãe. Mas de um outro lugar também, eu preciso entender aqueles que vieram antes. Porque todas essas pessoas, gente, seguem em mim. Vamos dar um exemplo de uma forma prática, né? Assim, mais simples de entendimento. Pegue qualquer ciência. Vamos pegar a medicina, por exemplo. Na história da medicina, eu estou assim, estudando muito medicina porque nós temos aí um curso de saúde sistêmica que começa em fevereiro, então eu tenho investigado muito sobre a história da medicina. O que acontece é o seguinte, nós tivemos pessoas que acreditavam que as veias transportavam ar. Nós tivemos médicos que foram punidos porque perceberam que precisava se lavar as mãos. Que as pessoas, as pacientes estavam sendo contaminadas porque os médicos estavam fazendo atendimento em mortos, né? Fazendo autópsias e depois estavam indo fazer partos. E essas mulheres estavam morrendo do parto porque estavam sendo contaminadas. E aí um médico falou, precisa lavar as mãos, gente. E ele foi condenado. Agora, olha a contribuição desse médico para a história da medicina de hoje. Nós acabamos de atravessar uma pandemia onde a gente teve que aprender a lavar as mãos. Então, toda essa contribuição que às vezes lá atrás se pensou, nossa, que comportamento errôneo desse indivíduo, nós lá na frente vamos entender que esse comportamento, esse olhar que foi incompreendido ali, ou às vezes foi mesmo disfuncional, tem um sentido ali na frente. O que nós precisamos perceber dentro dessa contribuição sistêmica é que nada pode ser excluído, que tudo faz parte para a compreensão do hoje. Por exemplo, se eu tive na minha história alguém que foi lesado, por exemplo, em um empreendimento. Imagina alguém que pegou tudo aquilo que tinha para colocar numa sociedade, né? Todo o dinheiro de uma vida pegou para colocar numa sociedade. E essa sociedade não deu certo, a pessoa perdeu tudo e morreu à míngua. Essa descendência vai ter um olhar sobre negócios e empreendimento que vai impactar não só os descendentes diretos, como aquelas gerações futuras. Quantas pessoas nós vemos aí obcecadas em ser funcionário público? Obcecada e só pode trabalhar se for na CLT. Quando você vai observar essa necessidade tão grande de estar certinho, estar ali registrado, ter um dinheiro naquele dia, daquela forma e só poder contar com aquilo, você vai entender que lá no passado dele pode ter alguém que foi muito prejudicado quando tentou empreender. A Fernanda está aqui falando, me arrepia falar em empreender. Fernanda, não é só você. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão paradas em um lugar, têm até às vezes uma vontade de fazer um movimento, mas tem tanto medo no sistema que já foi impactado por alguém, que aquela pessoa não faz. A Fernanda acabou de falar aí, o meu avô
quebrou e isso impactou a minha mãe. E aí, sucessivamente, isso chega nela, que é uma neta. Por isso é importante a gente ter essa compreensão do sistema. Porque eu posso pegar a Fernanda hoje e trabalhar com ela para ela ter coragem, vamos dizer assim, de empreender. Mas se eu não for na raiz sistêmica do que fez a Fernanda ter esse pensamento, porque vocês entendem o que eu quero dizer com raiz sistêmica? A Fernanda mesmo, estou aproveitando seu caso, viu, Fernanda, como exemplo aqui. A Fernanda mesmo não quebrou. Não teve um problema de falência no negócio. Mas ela tem uma história sistêmica que gerou um medo. E aí, imagina, a própria mãe pode ter sido privada. Quantas vezes acontece? Eu atendi um caso de uma pessoa que estava estudando fora, o pai entrou em falência e ela teve que trancar os estudos, que era o sonho da vida dela. Ela teve que voltar ao Brasil, parar os estudos, começar a trabalhar numa outra função e paralisou ali. Imagina o impacto na vida dessa pessoa ao pensar na profissão que o pai tinha, no tipo de empreendimento que esse pai tinha. Ela vai ficar com esse impacto, ela fica com uma mágoa, com ressentimento, às vezes até mesmo com uma raiva, né? Nós temos diversos sentimentos que nós vamos trazendo de forma primária e secundária e que nós precisamos trabalhar. Mas imagina então essa cliente que eu contei que teve que parar de estudar e voltar, como ela fica na alma dela em relação àquele tipo de empreendimento que o pai tinha. Vamos imaginar que o pai tinha um mercado ou uma empresa de venda de veículos ou qualquer outra coisa, gente, que não tenha dado certo. Ela vai ter um pé atrás naquele tipo de negócio e também no empreender. Por quê? Porque ela tem na história dela um aprendizado da instabilidade disso. E esse aprendizado dessa instabilidade faz com que ela recue. E isso é sistêmico. Porque, na verdade, nem a minha cliente, que eu trouxe o caso para vocês, nem a Fernanda, viveu isso na própria história, na biografia dela. Mas o sistema traz essa informação. E essa informação vai impactar naquilo que ela vai fazer na vida. E muitas vezes a pessoa tem um passo, um início, um movimento de fazer diferente, mas como eu costumo dizer, né, a gente tem a mola do sistema que te puxa para trás. Nós temos essa mola que fala, peraí, não, isso não dá certo. Nós já adoecemos nesse lugar. Então você volta aqui para você ser exatamente igual nós somos. Ou fomos ou pensamos. Quando eu tenho esse entendimento dessa dinâmica sistêmica, desses impactos, exatamente, Fernanda, puxa com força, né, a gente, para trás, né? Esse movimento de boa e de má consciência, eles vão nos permeando em todo o comportamento. Depois eu vou falar mais com vocês sobre a boa e sobre a má consciência, mas nós temos lá no nosso canal do YouTube, né? Lembrando que o canal do YouTube é Patrícia Naves Garcia, não tem a palavra instituto, porque ele é anterior, né, ao instituto. Então, o nosso canal do YouTube, se você for lá no ao vivo, você vai ver que eu já fiz lá lives falando sobre boa e má consciência e que também nós temos vídeos lá que eu subi falando sobre boa e má consciência. Nós temos lá mais de 400 vídeos já, tem muito conteúdo para vocês estudarem, inclusive sugiro que vocês façam essa jornada. Eu também queria citar aqui, quero um trechinho, né, do Bert Hellinger, que vocês sabem que é o grande divulgador das constelações familiares, né? O Bert bebe muito na fonte da terapia familiar. Ele encontra as constelações a partir de um trabalho das esculturas familiares, que é criado pela Virginia Satir. Eu já dei dica de livro para vocês aqui
da Virginia Satir também. E aí o Bert traz aqui nesse trecho desse livro, Ordens do Amor, ele fala sobre a contribuição do Eric Berne na vida dele, no processo de análise do script e como isso contribuiu para ele chegar nos trabalhos que ele fez. Então ele diz aqui o seguinte: descobri que muitas das histórias absolutamente se referem à pessoa que as conta, mas a outra pessoa de sua família. Por exemplo, certa vez encontrei um homem que em criança se impressionara muito com a história de Otelo. Aí me ocorreu de repente que essa história não poderia referir-se a ele mesmo, pois uma criança não pode vivenciar o que Otelo vivenciou. Então perguntei-lhe de chofre: que homem de sua família matou alguém por ciúme? E ele respondeu: meu avô. Sua mulher lhe foi infiel e ele fuzilou o amante. Desde então, passei a distinguir muito claramente, quando trabalhava com o script, se a história dizia respeito a uma vivência do próprio cliente ou de alguma outra pessoa. Assim, deparei pela primeira vez com a dimensão sistêmica dos problemas e dos destinos pessoais. Deixa eu ver aqui. A Michele diz o seguinte: eu fiz uma constelação, pois tinha um medo enorme da falta. Vi uma fidelidade ao meu bisavô. Fiz o movimento todo, tem uns 6 meses, mas ainda sinto um pouco. Será que ainda não ressonou no meu campo? Michele, como eu não estava lá, né, é difícil para mim falar de um movimento que eu não fiz, porque eu não vi o campo, não vi o que foi feito, né, não vi o processo do que aconteceu. O que eu te aconselho é: qual foi a compreensão que você teve desse movimento? O que apareceu no seu campo, qual sentido fez para você? Como que isso reverberou naquele momento na sua alma? Pega esse sentir que você teve ali e pense: o que é que eu posso fazer em relação a isso? Porque você pode olhar para essa questão do seu bisavô e dizer: eu entendo que o senhor teve uma dor que até hoje me afeta, e que isso que me afeta, eu fico em lealdade, reverberando, repetindo, em ressonância com a sua própria dor. Então hoje e agora eu começo um movimento, meu querido bisavô, de entender que essa é a sua história e não a minha. E fazer o meu melhor para sair desse lugar de repetição à sua própria dor. Porque senão eu fico vivendo a sua história ao invés de viver a minha própria história. Então, Michele, como eu te disse, é difícil, como não é um campo que eu trabalhei, eu não vi o campo, não sei te dizer, né, o que apareceu ali, o que foi feito, o que foi trabalhado com você. Mas eu faria isso. Eu começaria uma conversa interna com esse bisavô. Se você tiver dificuldade de fazer conversas internas, você pode pegar qualquer objeto, uma caneta, ancorar nesse objeto o seu avô, o seu bisavô, e fazer esse movimento de entender que, fazendo parte desse sistema, com toda essa consciência de clã, de alguma forma você foi a pessoa que foi escolhida para olhar para a dor desse bisavô, mas que isso tem sido demasiado para você. Então, com o seu adulto, você entende que é uma dor que é dele e não sua, mas você vai fazer o melhor no seu movimento a partir de agora, não só para compensar essa dor lá atrás de alguma forma, não sei qual é a história, né? Compensar essa dor, mas também se libertar de dores que não são suas. Se libertar daquilo que não te pertence. E a partir desse lugar de libertação, você conseguir seguir sua vida adiante. Esses movimentos que a Michele trouxe aí, que ela falou que fez um movimento e a dor dela estava ligada, né? Pelo que ela trouxe. Não sei o campo dela, não fui eu que a atendi. Então, imagina que a dor dela está ligada a essa questão desse bisavô. Então, eu posso ter uma conversa com esse bisavô, que afinal de contas segue em mim, né?
Às vezes as pessoas falam que o nosso trabalho é uma pseudociência. Gente, pelo amor de Deus, qualquer pessoa aqui que estudou biologia, que estudou genética, sabe que nós temos parte dos nossos ancestrais. Está no nosso sangue, né? Isso passa pra gente de uma forma genética e epigenética, que as pessoas hoje estudam ainda pouco, mas que já trouxe aqui para vocês conteúdos de epigenética, inclusive dica de livros, né? E que é esse DNA que passa de uma outra forma. É aquilo que passa para além do nosso sangue, que vem dos comportamentos e das vivências dos nossos ancestrais e que nos afeta. Nos afeta no comportamento, na nossa condução, no nosso olhar para as outras pessoas. Então eu sugiro, Michele, que você faça esse movimento. Depois você me conta se deu certo. Depois você me conta lá no direct. E aí, gente, o Bert fala de análise de script, né? Então, eu sugiro a vocês esse livro. O que você diz depois de dizer olá? O Eric Berne, ele traz uma grande contribuição para o nosso trabalho sistêmico. E eu quero trazer para vocês aqui só um trechinho que eu escuto muito. E ontem nos meus atendimentos eu até falei sobre isso. E aqui diz assim, ele está falando sobre uma mãe que fica falando para a criança como ela está doente desde o seu nascimento. Ou, numa versão ainda mais prejudicial, como ela ficou dilacerada pelo seu nascimento, nunca mais sendo a mesma. E ele vai dizer aqui o impacto dessa fala nessa criança. E o impacto do entorno, porque às vezes a mãe fala, o pai diz aquilo que a mãe falou, e aí gera um pensamento, um sentimento de ambiguidade nessa criança em relação a essa mãe, mas isso é um impacto da história. Você pensa o que é para uma criança ouvir que ela prejudicou a mãe ao nascer. Pensa o impacto que essa fala causa nessa criança e como esse adulto, com essa criança não trabalhada terapeuticamente, vai estar diante da vida. Vocês já pararam para pensar o tanto que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente diz? E aí ele vem trazendo isso, né? É fácil ver que esse script traz uma criança enjeitada a partir do mito do nascimento dela, né? Que é trabalhado no mito do nascimento do herói. Coisas um pouco mais profundas do que eu posso falar aqui numa live, porque é muito complexo, né? O script da mãe dilacerada é o mito do nascimento do vilão. Alguém que carrega, a partir do nascimento, o crime horrendo do matricídio. Quer dizer, ou eu matei a minha mãe, ou eu prejudiquei a minha mãe gravemente. Nunca é tarde para corrigir essa fala, e quanto menos se falar sobre isso, melhor. Aqui a Fernanda disse, minha mãe tem essa fala até hoje, que eu acabei com o corpo dela quando engravidou de mim. Mas quantas vezes nós atendemos pessoas com essas falas? E aí imagina o seguinte, imagina uma pessoa, para vocês entenderem como o sistêmico pode trazer esse impacto, né? Imagina, a Fernanda disse aqui, o sintoma da rejeição me acompanhou por muito tempo, foi muito desafiador e doloroso sair desse lugar. E outra coisa que podia ter acontecido com a Fernanda também, né, era ela decidir não ser mãe. Porque ela tem um aprendizado interno, a partir dessa fala da mãe, de que os filhos podem prejudicar as mães. De que os filhos, que o parto pode ser algo que essa mãe vai ser absolutamente prejudicada. Então, quando nós temos essas falas no nosso sistema, eu vou levando adiante. Agora, imagina como é quando eu sou mãe, e aí eu passei por essa fala da minha mãe, aí eu vou gestar. Imagina como essa gestação para mim vai ter um peso. Porque eu posso ter medo, eu posso ter ansiedade e eu posso inclusive entrar num processo de expiação. Que eu sofra
tanto ou mais que a minha própria mãe para compensar o que eu causei a ela. E mais cedo ou mais tarde eu vou passar isso para as gerações seguintes, se eu não trabalhar na minha própria geração, né? Graças a Deus a Fernanda é uma terapeuta que eu a conheço, né? Que conhece muito bem disso, já esteve na nossa formação de terapia sistêmica, então eu sei que ela entende isso e já trabalhou esse lugar, né? Falando nisso, gente, a nossa formação em terapia sistêmica, que é reconhecida pelo MEC, começa dia 30 de janeiro. Se você sentir no seu coração de vir fazer parte, de se tornar um terapeuta, eu estou esperando você, tá? Qualquer informação, só nos chamar no direct ou nos nossos canais aí na nossa bio, tem isso. Olha aqui, a Fernanda disse, a maternidade foi bem desafiadora no início para mim. Depois de ter consciência, ela ficou leve. Aqui tem outra informação da Lanine, exatamente isso. Eu nunca tive filhos, eu tive uma filha, eu nunca ter filhos, eu tive uma filha, foi muito pesado. Até hoje eu trabalho isso e nunca mais tive filhos. Então, gente, nós precisamos entender que é importantíssimo que nós saibamos entender o que acontece. Entender essa dinâmica sistêmica. Entender que nós fazemos parte de um todo maior. E que esse todo maior não nos deixa, por mais que eu queira. Né? Eu nasci eu sou uma maçã. Nasci de uma macieira. Não adianta eu querer ser uma pera. Eu faço parte daquela macieira. Então eu preciso entender o meu lugar de maçã sendo dessa macieira. Eu não consigo ser outra coisa, eu não consigo desfazer a minha raiz. Eu posso ser melhor, eu posso ser diferente, eu posso buscar processos que tragam saúde emocional, inteligência emocional, como comunicação não violenta. Eu posso trazer comportamentos saudáveis, relações funcionais para a minha vida. Mas eu não posso olhar para trás e falar, não, tchau, não quero que vocês façam parte da minha história. Porque a história é história. A gente não reescreve o que aconteceu. A gente escreve a partir daqui. Então, eu vivi isso, o que eu vou fazer com isso que eu vivi? Eu vou fazer daqui para frente, eu vou fazer do meu jeito. Mas eu preciso ter essa compreensão que o para trás existe, faz parte, contribuiu para ser a pessoa que eu sou hoje e que eu não posso apagá-los da minha história. E também é importante eu entender que eu não preciso conviver com eles. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente. Aqui tem uma fala da Cavi, eu acho o nome. Com medo da minha filha repetir meus erros, uma vez eu disse para ela, filha, você é fruto de um erro. Hoje eu gostaria de conversar e tentar tirar esse peso e as consequências dele na vida dela. Talvez você possa dizer a ela, filha, eu fiz o que eu dei conta naquele momento. E eu sinto muito ter dito que você é fruto de um erro. Na verdade, você é um grande presente. Você é minha forma de levar a vida adiante. E eu, naquele dia que disse isso a você, eu não tinha o conhecimento que tenho hoje. Você é um grande presente. Ainda que tenha sido doloroso, todo o relacionamento que aconteceu e de onde você surgiu, você é um grande presente para mim, um grande aprendizado para eu ser a pessoa que eu sou. Você pode reconstruir essa fala, tá? Alanine, agora te ouvindo, tive resposta de anos da minha vida. Que bom! O pensamento sistêmico, Lanine, também fez uma grande mudança na minha vida. É por isso que eu faço uma questão absoluta de levar adiante esse aprendizado, porque minha vida se transformou tendo esse olhar. A minha vida se transformou com esse aprendizado. E amanhã eu tô aqui de novo, gente, para conversar um pouquinho mais com vocês. Lembrando que nós temos cursos, comunidades, grupos aqui no Instituto, onde eu diariamente estou falando sobre isso. Se você já é terapeuta e quer aprender um pouco mais, nós temos cursos de aperfeiçoamento, nós temos projetos de supervisão e de mentoria. Se você não quer ser terapeuta, mas quer aprender um pouco mais sobre isso, a gente tem o nosso curso de constelação para a vida,
que está na Hotmart disponível, o link está na nossa bio. E também temos o nosso Clube VIP, que começa agora em fevereiro, onde nós vamos estudar o pensamento sistêmico em diversas áreas da nossa vida, para quem não quer ser terapeuta. Nós temos formações, cursos de aperfeiçoamento, nós temos cursos aí que estão ligados à área de negócios, que estão ligados à área de saúde, com esse olhar sistêmico direcionado para essas áreas. Então, se você não conhece o nosso trabalho, venha conhecer. Vai ser um enorme prazer ter vocês conosco, tá bom? Um beijo e até amanhã, gente. 12:00 eu tô aqui de novo amanhã, tá? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau.